Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato. Hoje é para falar de Jürgen Klopp. Será que teremos Klopp na seleção brasileira? Será que teremos Klopp no Real Madrid? Em qual dos dois será que o estilo dele se encaixa mais? Com jogadores que tem a seleção brasileira e com o elenco atual que tem o Real Madrid. A gente vai conversar sobre isso. Então deixe o seu like, você que gosta do nosso conteúdo, e também você que está chegando agora, está conhecendo a gente, se inscreva no canal, que a sua inscrição é muito importante para nós. Saiu uma notícia nesta quarta-feira do Bruno Andrade, que é repórter do All Sport, mora em Portugal, um cara que tem credibilidade, que dá boas informações e que está repercutindo no mundo inteiro, né? Em jornais do mundo inteiro. Já vi no Record do México, já vi na Argentina, já saiu na Europa, além obviamente aqui no Brasil, essa notícia de que o Jürgen Klopp aceitaria a seleção brasileira ou aceitaria o Real Madrid para trabalhar, negociaria com essas duas entidades, saindo da Red Bull. Ele não está muito contente, segundo o Bruno Andrade, com o seu trabalho lá na Red Bull, com o trabalho que ele está executando. Lembrando que o Klopp se aposentou da função de treinador, né, por um tempo aí, se licenciou, não aposentou, né, se licenciou dessa função de treinador após a última temporada no comando do Liverpool. O Klopp, para quem não sabe, ele chegou no Liverpool, num Liverpool que estava bem mal, que não estava conseguindo disputar competições europeias, via numa fase muito ruim, né? E ele reformulou a equipe e, além de jogar um futebol muito bonito, de ter uma rivalidade com o Pep Guardiola, que se tornaram referências como os dois melhores técnicos do futebol, cada um no seu estilo, e ele com jogo reativo, o Guardiola com jogo controlador. O Klopp, ele ganhou Champions League, indo a 3 finais, ganhou uma Premier League com o Liverpool, fazendo outras campanhas históricas, que ganhariam na maioria dos outros anos, só não ganharam porque o Manchester City fez uma pontuação ainda maior, mas jogando futebol bonito, fazendo muitos gols, ganhou todos os títulos possíveis com o Liverpool, né? Ganhou as Copas inglesas, ganhou o Mundial, quando ainda era chamado, né, Mundial de Clubes. É um cara que marcou época, não só pelas conquistas, mas também pelo seu estilo de jogo. Qual que é o estilo de jogo do Klopp, né? O Klopp chegou no Liverpool com um estilo muito reativo, né? Um time ali, linha de 4, um trio no meio campo com muita intensidade ali na marcação, roubada de bola, e um trio de frente com o Salah, o Firmino e o Mané. E esse primeiro Liverpool do Klopp, né, nos primeiros anos, tinha ali a intensidade como algo muito forte, os dois laterais passando como dois aviões, né, o Arnold e o Robertson. Você tinha o Henderson que dava lançamentos, o Arnold também que dava lançamentos e fazia o jogo de transição ser ainda mais rápido. Você tinha o Roberto Firmino atuando como o falso 9, não é aquele centroavante ali para empurrar para o gol, que a gente tem na maioria dos times. É o cara que saía, buscava e enfiava a bola em velocidade para quem passava em velocidade. É um time que trabalhava com muita enfiada de bola, troca de posição, muita qualidade, muito chute de fora da área, né? Situações criadas para chutes de fora da área. O Liverpool do Klopp fazia muitos gols de fora da área. Com o passar dos anos foi modificando um pouco, né? O Liverpool começou a ter um futebol um pouco mais controlador nos últimos anos de Klopp. E o Arnold começou a vir para o meio para armar o jogo, chegou o Thiago Alcântara, aí você começou a ter um volante fazendo a função ali de terceiro zagueiro, como o Fabinho, recuando, para que pudesse ter mais jogadores atacando, aí poderia se formar um trio. Você tem um pilar de sustentação de todas as eras do Klopp no Liverpool, que é o Van Dijk, né, que é um cara que na recuperação do 1 contra 1, de um time que se arriscava muito, era muito importante ali para evitar contra-ataques. Era um Liverpool com muitas armas ofensivas, né, ao longo de todos esses anos. E aí a gente trazendo para o contexto da seleção brasileira, tem algumas coisas que se encaixariam bem, né? Eu acho que essa questão do falso 9 é a principal delas, porque o Brasil não tem um grande camisa 9 há muito tempo, né? E os que estão tentando não estão conseguindo aproveitar, não estão conseguindo fazer gols, e
eu acho que funcionaria muito mais o Brasil ter um esquema desses, tendo um cara fazendo essa função do falso 9. Tem o Rodrigo, tem o Matheus Cunha, tem vários jogadores que poderiam fazer essa função aí no Brasil, de voltar, de recuar, de dar espaço para potencializar os pontas. Porque assim, a safra de jogadores brasileiros tem dois grandes méritos. Para mim, as posições onde o Brasil melhor tem jogadores na sua safra, no seu cardápio hoje, são zagueiros e pontas. Então assim, o Brasil tem muito ponta de qualidade. E aí você poderia potencializá-los, né? O Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Martinelli, o Savinho, o Estevão, o Rafinha. Enfim, o Brasil tem muito ponta bom. E um esquema bem treinado com falso 9, igual o Klopp faz, poderia fazer esses pontas terem situações de gols em profusão, tanto em contra-ataque como em situação de controle, de buscar furar uma retranca do adversário. O Klopp, eu acho que colocaria, ele gosta muito de jogar com trio no meio campo, então o Brasil mudaria seu esquema, né? Com o Fernando Diniz e com o Dorival Júnior, o Brasil, e com o Tite na Copa do Mundo também, o Brasil jogava com dupla no meio campo e 4 jogadores ali na frente, com pouca recomposição, e isso tira a consistência do time, diminui a capacidade de roubar a bola, né? Então eu imagino que com o Klopp ele coloca ali 3 jogadores no meio campo, você tem Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, muitos jogadores aí de qualidade. Outro ponto positivo do Klopp na seleção brasileira é o Alisson, né? Porque o Alisson, além de ser um grande goleiro, e é um cara que entendia esse sistema do Klopp de defender com a linha mais alta, de ter que se adiantar muitas vezes, o Alisson é um cara que dava assistência, ou que criava situações de ataque, né? Porque a reposição dele era muito boa e muito certeira. E isso não é utilizado com os outros treinadores. Os treinadores que passam pela seleção brasileira não conseguem usar esse elemento do Alisson, essa qualidade do Alisson a favor, que repõe contra-ataque em velocidade. E isso com o Klopp certamente seria muito tentado, né? Eu queria ver o que o Klopp ia tentar fazer com os laterais, né? Eu acho que laterais esquerdos, para emular o que ele fazia com o Robertson, né, que é chegar de muita pressão, de velocidade, de bater de fora da área, eu acho que o Brasil tem, principalmente o Carlos Augusto, né, que vem fazendo um ótimo trabalho lá na Inter, você tem o Renan Lodge, você tem algumas outras opções. E na lateral direita, já teria que se fazer mais testes para encontrar o nome, né? Você tem o Ian Couto, que joga pouco no Dortmund, você tem o Wesley surgindo no Flamengo, você tem alguns jogadores aí. Ele teria que encontrar algum jogador, ou para fazer um jogador de ultrapassagem, ou então para fazer um jogador de trabalhar por dentro, de ajudar na armação, de ser um lateral que ajude a criar. Realmente, lateral direito é muito difícil para o Brasil criar aí nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, está muito difícil para o Brasil revelar esse tipo de jogador. Mas eu acho que funcionaria. Imagina um contra-ataque do Brasil com o Klopp. Eu acho que o Brasil tem intensidade para marcar pressão do jeito que ele gosta. O Klopp gosta que se marque pressão em cima, que se roube a bola. O espírito do Liverpool, do Klopp, era o seguinte: vamos roubar a bola o mais rápido possível para pegar a defesa desguarnecida. Então teria muitos momentos de pressão. Eu acho que o Brasil tem jogadores para encaixar essa pressão. Seria um futebol de intensidade. E assim, o Klopp traria intensidade, um jogo dinâmico, um jogo que as coisas acontecem, que é uma coisa que o brasileiro gosta. O brasileiro não gosta muito desse jogo parado, que demora para as coisas acontecerem, enfim. E o Klopp traz um carisma, comemoração, vibração, aquele cara que pulsa ali na beira do gramado, né? Eu acho que ele conquistaria o torcedor brasileiro rapidamente com o jeito dele. E eu acho que a seleção brasileira ia jogar mais. Ia jogar mais, ia ficar mais vulnerável em alguns momentos, ia tomar mais contra-ataques, poderia até tomar mais gols, mas ofensivamente teria muito mais armas. Ia ser muito interessante de se ver. Indo para o Real Madrid. O Alexander-Arnold deve estar chegando no Real Madrid, né? E ele é um jogador que certamente ajudaria muito a engrenagem funcionar, porque o Klopp conhece muito ele conhece muito o Klopp. E o Klopp no Real Madrid teria trabalho, né? Porque o estilo do Ancelotti é muito diferente do estilo dele. E diferente da seleção, onde ali os encontros são ali, dependendo da época do ano, a cada um mês ou a cada 2 meses, no clube
você tem que mudar o estilo radicalmente, porque é uma coisa de dia a dia, né? Na seleção não, na seleção o cara tá na chavinha do clube e vem para cá, então um novo estilo é mais fácil de se adaptar. Já no Real Madrid, mudaria o estilo, porque o Real Madrid não é um time que tem muita intensidade na pressão, é um time que gosta de esperar mais, de colocar contra-ataques em velocidade, mas ele gosta de marcar mais baixo. O Real Madrid gosta de cadenciar um pouco mais quando está ali no ataque. Não é esse jogo acelerado do Klopp, né? O estilo do Ancelotti é bem diferente do Klopp. Então o Klopp teria ali uma adaptação. Se ele fosse treinar o Real Madrid, teria que dar um tempo. O primeiro ano seria de transição e teria que ter mudanças de postura e de jogadores também. Precisaria de jogadores para executar ali a função. Acho que o Bellingham dando controle no meio campo ajudaria muito, seria incrível. O Tchouaméni é um cara que teria muito cartaz ali com o Klopp pelo estilo dele. O Éder Militão saudável na defesa e o Rudiger seriam ali nomes, pilares defensivos muito grandes. Teria que acertar a questão do ataque. O Mbappé, o Rodrigo e o Vini dariam essa pressão, seriam aí esse trio que daria essa pressão, que roubaria essa bola, que teria esse dinamismo. Teria que se pensar, e teria que se pensar num lateral esquerdo, né? Eu acho, concluindo o vídeo, eu acho que a seleção brasileira tem mais o perfil hoje do que o Klopp gosta de fazer. O Klopp pega e fala: vou jogar no meu estilo. A seleção brasileira tem mais essa cara. O único problema na seleção brasileira é a falta de jogador para dar o controle no meio campo, né? Isso é uma coisa difícil. Ele teria que pensar numa solução, pensar em alguém, num jeito para isso funcionar. Mas daria muito certo. No Real Madrid, com o dia a dia, ele poderia abrir os cofres do clube e trazer jogadores para adaptar e fazer do jeito que ele quer. Mas eu acho assim, o Klopp na seleção brasileira seria uma aventura muito interessante. E eu acho que daria um novo ânimo para a Copa do Mundo, né? Um cara com essa intensidade, com essa vibração, seria muito interessante. E você, o que acha? Você acha que encaixa mais no Real Madrid, encaixa mais na seleção, não encaixa em nenhum dos dois? Você gostaria de ver o Klopp na seleção brasileira? Deixe sua opinião nos comentários, gostaria muito de saber também. Vou estar interagindo com certeza. Um grande abraço e até a próxima.